Amém. Bom dia, meus irmãos. Vamos dar início a mais um culto de ação de graças ao nosso Deus. Queria convidar aqueles que estiverem aqui para ficar de pé, para a gente, em sinal de reverência, podemos adorar juntos o nosso Deus. Aqueles que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube, Sal da Terra Caraíba, sejam bem-vindos também. Que você possa compartilhar essa mensagem com mais pessoas e que você possa ser também edificado. Amém, meus irmãos. A palavra de Deus nos diz, no Salmo 100, aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez e nós somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças, e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom, e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém? Vamos ter uma palavra de oração, feche os seus olhos. Deus, obrigado, Pai, obrigado porque as suas misericórdias, Deus, se renovaram sobre nós mais essa manhã, Pai. A sua bondade e fidelidade não nos abandonam, e o Senhor, ó Pai, não nos abandona. Obrigado por isso, Deus, obrigado pela sua graça, Deus, misericórdia, bondade, amor. O Senhor é maravilhoso, Pai, e nós declaramos, Deus, nós concordamos com a sua palavra, Deus, nós somos rebanho do seu pastoreio, Pai, nós somos povo seu e estamos aqui para te adorar. O Senhor possa mover nesse tempo, Deus, tocar o coração de cada um, Deus. Não deixa, Pai, que ninguém saia daqui sem ouvir algo novo, sem receber algo novo de ti, Pai. E como nós temos dito aqui, Deus, venha Espírito Santo, Pai, que o Senhor, teu Espírito possa nos encher, Deus, até transbordar, que nós possamos ser cheios do teu Espírito, ó Pai. Nós te agradecemos, Deus, bendizemos o teu santo nome, queremos te louvar, adorar o Senhor e bendizer o teu santo nome, ó Pai. Obrigado, Deus, o Senhor possa se mover no nosso meio, venha Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus nós oramos, ó Pai. Amém e amém. Amém. Esse primeiro cântico fala um pouco sobre gratidão. E eu queria convidar vocês para a gente cantar e adorar o nosso Deus juntos. Vamos cantar isso juntos. Eu sou grato. Eu sou grato por tudo que tenho. Tesouro maior, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Me foi dado como herança eterna. Para a prova de um amor tão profundo, para a prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria, tenho vida, alegria todo o tempo. Nós temos amigos, temos família, tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Poderoso, cantamos a ti, Deus. Vamos cantar isso juntos, louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará
continuamente em meus lábios e também no coração. Vamos declarar isso com todo o nosso coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Juntos do começo, mais uma vez. Eu sou grato. Eu sou grato. O tesouro maior deste mundo. O tesouro já nos foi dado. Obrigado por isso, Deus. Me foi dado como herança. Para a prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo o tempo. Vamos cantar isso juntos. Tenho vida, alegria em todo o tempo. Nós temos amigos, família. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Oi, Jesus. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, e fez tudo ao me dar a salvação. Somos gratos, Jesus. Nós louvaremos ao Senhor em todo tempo. Louvarei ao Senhor. Seu louvor estará em meus lábios e no coração, em meus lábios e também no coração. Vamos cantar isso juntos, bem forte. Jesus Cristo, Jesus Cristo será a nossa canção, a nossa canção. Nossa canção, Jesus, Jesus Cristo será sempre minha canção. Jesus Cristo será sempre minha canção. Jesus Cristo será sempre a nossa canção. Isso é verdade, Deus. Para sempre nós queremos ter as tuas palavras, Deus, nos nossos lábios. Bendizer o teu santo nome.
montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer. Você pode levantar suas mãos? O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei pra sempre, cantarei teu amor pra sempre. Escuta isso mais uma vez. Os montes correm para o mar, teu rio de amor. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor. Meu coração exulta, o coração exulta. De alegria nós cantamos, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer, se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei pra sempre, cantarei, cantarei, cantarei teu amor. Nós cantaremos, cantarei teu amor. Dos montes correm para o mar, dos montes correm teu rio. Escuta isso juntos. Me alegro por ti, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança, me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor, nós cantaremos para todos sempre. Cantarei teu amor, nós cantaremos, cantarei. Mais uma vez, meu coração exulta, de alegria nós cantamos. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor. Nós juntos, cantarei teu amor. Cantarei teu amor pra sempre. Vamos declarar isso com todo o nosso coração. Cantarei, nós cantaremos. Cantarei teu amor pra sempre.
então se gloriará. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Acontece mais uma vez. Bendirei ao Senhor. Bendirei ao Senhor em todo tempo, independente das circunstâncias. Seu louvor nos meus lábios estará. No Senhor a minha alma então se gloriará. Os humildes ouvirão e se alegrarão. O seu anjo se acampa ao meu redor. De qualquer perigo sempre me vem guardar. Ó, provar e vede que o Senhor é bom. Temei a Deus, vós os seus santos. Temei a Deus, pois aos que o temem, bem nenhum lhes faltará. Vamos declarar isso juntos mais uma vez. Bendirei. Do Senhor a minha alma então se gloriará. Os humildes ouvirão e se alegrarão. O seu anjo se acampa ao meu redor. De qualquer perigo sempre me vem guardar. Ó, provar e vede que o Senhor é bom. Temei a Deus, vós os seus santos. Temei a Deus, pois aos que o temem bem nenhum lhes faltará. O seu anjo se acampa ao meu redor. De qualquer perigo sempre me vem guardar. Isso é verdade. Ó, provar e vede que o Senhor, Ele é tão bom. Temei a Deus, vós os seus santos. Temei a Deus, pois aos que o temem bem nenhum lhes faltará. Aleluia. Nós queremos te bendizer, Pai, e agradecer o Senhor Deus pelas suas maravilhas nas nossas vidas. Porque dele, por ele, para ele são todas as. Porque dele, por ele, para ele são todas. Nós queremos te adorar, Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória.
glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a toda a honra e o louvor, pra sempre, amém. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, e quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, 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 pra sempre, amém. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão insondáveis teus juízos e seus caminhos. Vamos cantar isso mais uma vez. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Em uma só voz, vamos declarar isso mais uma vez, juntos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Pra sempre, amém. Amém, Deus. Toda honra, todo louvor e toda glória seja dado a Ti, Pai. Nós estamos aqui para Te engrandecer, Deus. Seja exaltado, bendito seja o Teu santo nome, Deus. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Você pode se sentar? Aleluia, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de todos. É sempre um privilégio a gente poder estar aqui e compartilhar a palavra de Deus, aquilo que a gente entende que o Senhor tem colocado no nosso coração, para que também seja parte do seu. E hoje a gente quer falar de um assunto que nem todo mundo gosta, porque eu sei que isso tem trazido muitas controvérsias, mas o nosso papel como igreja é ensinar. Então eu queria poder trazer esse ensino para vocês na manhã de hoje,
algo que a gente conversou no conselho, e como conselho a gente entende a importância da gente falar sobre esse assunto. Mas eu quero orar primeiro. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui para buscar a Tua face, aprender de Ti, Senhor, porque nós sabemos que toda vez que a gente obedece a Tua palavra, nós somos abençoados, ó Deus, nós somos privilegiados com o Teu ensino, e quem ganha com tudo isso somos nós mesmos. Pai, por isso, no nome de Jesus, nós vamos estar falando aqui agora de um assunto que, por certo, o mundo tem trabalhado contra. Mas muitas pessoas têm deixado de ser abençoadas por ignorância, por desobediência, ou seja lá por que for. E a nossa oração nessa manhã, Deus, é que o Senhor nos dê graça para entender o que a Tua palavra nos ensina, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. A palavra de Deus fala lá em Mateus 22, 29, que Jesus respondeu: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Uma versão mais antiga fala até mais claro, fala que errais por não conheceres as Escrituras e o poder de Deus. E por que eu estou falando isso? Porque nós gostaríamos de lembrar os irmãos, alguns já sabem talvez, alguns não tenham noção, não tenham entendimento, mas a gente quer falar hoje sobre uma palavra que irrita muita gente, a tal palavra de dízimo. Irrita porque tem gente que não tem conhecimento do que isso significa, do porquê disso. Tem gente que surta só de ouvir essa palavra. Tem gente que não gosta, tem gente que acha que é um absurdo, tem gente que joga, fala que isso é coisa do Antigo Testamento, que é lei pura e que, portanto, com a graça de Jesus não serve mais para nós hoje. Tem gente que se sente culpado quando escuta essa palavra de alguma forma. Ou seja, ela não é agradável porque mexe no bolso. E quando a gente fala dízimo, dízimo nada mais é uma palavra que significa a 10ª parte, ou 10%, para a gente ser mais claro. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que a Bíblia diz sobre isso. Eu não quero falar do que eu acho, porque eu estaria sendo manipulador. Eu quero falar do que a Bíblia fala. Eu quero compartilhar do que esse livro nos ensina a respeito disso. Eu quero compartilhar porque, entendendo isso, eu acho que muita gente se torna curada. Tem muita gente no reino de Deus que, por não entender o privilégio do dízimo, vive sobre como se fosse um peso desnecessário e que podia ser removido. Então, como um conselho, em nome do conselho dessa igreja, eu quero, essa manhã, em nome de Jesus, com temor e tremor a Deus, eu quero apresentar para você algo que possa tirar o seu peso, para que você não se sinta condenado ou qualquer outra coisa parecida no que diz respeito a isso. Então, eu quero te passar o que a Bíblia nos diz, e o que, como Igreja Sal da Terra do Caraíba, entendemos a respeito disso. Então, baseado nisso, a gente poder ver alguns versículos e compreender por que às vezes a gente não está sendo abençoado. Mas antes, eu queria mencionar alguns textos bíblicos, eu queria falar um pouquinho sobre como a gente age aqui na igreja. Porque se a gente for na palavra de Deus, nós vamos entender que o dízimo foi estabelecido por Deus com o propósito de sustentar os sacerdotes e todos aqueles que trabalhavam exclusivamente na obra do Senhor. Então, desde lá do Antigo Testamento, na verdade, o dízimo é antes da lei. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre isso. Mas quando a lei foi estabelecida, Deus estabeleceu essa lei para que o seu povo pudesse entender a respeito de fidelidade, e sendo fiel, eles pudessem então trazer recursos para a casa do Senhor, para que aqueles que trabalhavam por conta pudessem também ser sustentados. O dízimo nada mais era do que uma forma de garantir que aqueles que só trabalhavam para Deus pudessem ter também uma forma digna de viver e de morar. Então, se a gente trouxer isso para os dias de hoje, todo pastor ou toda equipe de liderança que trabalha exclusivamente numa igreja, eles são sustentados pelos dízimos e ofertas, daquilo que é depositado em cada uma das congregações. No nosso caso específico do Caraíba, como pastor coordenador dessa igreja e juntamente com vários outros pastores que são parte dessa igreja, eu queria deixar muito claro para os irmãos o seguinte: nenhum de nós nessa igreja é sustentado pelo seu dízimo e pela sua oferta. Todos nós temos o nosso trabalho, todos nós temos o nosso sustento. Todos nós aqui, de alguma forma, ganhamos, e por isso não precisamos pegar nem um centavo. E, aliás, não existe um centavo dessa igreja que vai
para sustento pastoral nos dias de hoje. Já ajudamos muitos pastores, essas igrejas já sustentou pastores na medida da necessidade. Mas hoje, o Caraíba não tem essa necessidade, porque todos os seus pastores são sustentados por aquilo que são o seu próprio trabalho, a sua própria renda. Então, o Caraíba, nós não temos nenhum obreiro específico que trabalhe segundo ou sustentado pelos dízimos e ofertas que a gente tem aqui. Todos nós. Então, temos o nosso sustento próprio. Então, todo dízimo e oferta que é depositado aqui na nossa igreja tem o simples objetivo de, primeiro, que é a conta mais cara que nós temos, é o pagamento do aluguel desse prédio. Então, se você está hoje aqui sentado, participando desse momento, assistindo os cultos, é porque os dízimos e ofertas de todos os irmãos que são fiéis têm nos dado o privilégio e a condição de pagar o aluguel desse prédio, e que não é barato. Mas, além disso, os dízimos e ofertas aqui sustentam projetos na área social, projetos na área de missões. A gente sustenta missionários lá na Índia. A gente colabora com trabalhos que são desenvolvidos lá na Índia e damos ofertas para vários. A Índia é mensal, só para você ter uma ideia, mas damos ofertas para vários ministérios no mundo afora. Colaboramos com ofertas com trabalhos específicos. Quando acontece alguma coisa, o Caraíba sempre está presente para abençoar, de alguma forma, alguém ou algum ministério. Então, é para isso que os seus dízimos e ofertas são utilizados. Poderíamos fazer mais? Claro. Se tivéssemos mais pessoas fiéis ao entendimento dessa palavra, a gente poderia fazer muito mais. Então, é sobre isso que a gente quer conversar. Então, como Caraíba, como igreja aqui, nós nunca exigimos, vocês nunca ouviram de nenhum de nós líderes uma palavra obrigando você a dar o seu dízimo e dar a sua oferta, porque a gente entende que isso é uma coisa pessoal, isso é um compromisso pessoal. Então, você nunca vai ser obrigado, por nenhum de nós aqui, a falar o seguinte: você tem que dar o seu dízimo, você tem que dar a sua oferta, por isso, por aquilo. Você dá se você quiser. Mas, nosso papel como pastores é instruir a igreja para entender que em dar o dízimo, nós somos abençoados. Então, nós vamos falar aqui sobre isso, nós vamos falar aqui sobre a palavra de Deus, sobre versículos da palavra, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Mas a conclusão disso é com você e Deus. Isso é uma coisa sua com Deus. Você não vai ser pressionado por nenhum de nós aqui. Se alguém te pressionar, pode falar comigo. Se alguém chegar para você e dizer, você tem que dar o dízimo, você pode falar comigo. Agora, eu vou ser muito honesto com você. E você vai perceber nisso à medida que a gente for lendo os versículos. Erramos por não conhecermos as Escrituras, porque a Escritura é muito clara a respeito disso. Nessa versão da Bíblia, eu tenho aqui a Nova Versão Internacional. Talvez seja a versão hoje mais lida na língua portuguesa. Nessa versão, nós temos 33 versículos na palavra de Deus que tem a palavra dízimo. 24 deles estão no Antigo Testamento e 9 deles estão no Novo Testamento. Existem muitas teorias a respeito disso. Tem muita gente que fala que se dízimo é lei, a graça de Cristo rompeu toda a lei. Só que a gente esquece que o próprio Jesus Cristo diz que ele não veio para revogar a lei. Ele veio para cumprir cada tio e cada pontinho do i dessa lei. A gente, então, às vezes, se esconde atrás da graça de Jesus para justificar as coisas que a gente não quer fazer. Toma cuidado, isso é muito perigoso. Não se esconda atrás da graça de Jesus para justificar as suas manias. Esconda atrás da graça de Deus para ser purificado pela unção e graça dele sobre ti. Mas não para esconder das suas manias e das suas coisas que você não concorda, porque isso é perigoso. Então, a graça de Deus é para nos levar a uma outra dimensão de entendimento. E não para revogar tal da lei. É que a gente acha, então, que nós estamos livres da lei e podemos fazer o que bem entendemos. Então, vamos ver. Se a gente começar, então, a olhar o Antigo Testamento, em Gênesis nós temos 2 textos que citam sobre dízimo. O primeiro é de Abraão e o segundo é de Jacó. O primeiro de Abraão, tanto Abraão quanto Jacó vieram antes da lei. A lei foi dada para Moisés depois disso. Então, antes que o dízimo fosse lei, os homens de Deus já tinham esse entendimento. Abraão, a palavra de Deus fala que Abraão deu o dízimo para um sacerdote chamado Melquisedeque. Esse sacerdote é um mistério. Porque na Bíblia não fala de onde ele apareceu, para onde ele foi, quem que era o pai dele, de quem que era a família, de que tribo que ele era. Não fala absolutamente nada. Fala simplesmente que ele era um sacerdote
do Deus Altíssimo em Jerusalém. E Abraão reconheceu isso. Abraão, na época dele, ele era o homem mais, talvez se a gente fosse colocar em hierarquia, era o homem de maior hierarquia do povo de Deus. E, no entanto, quando Abraão encontrou com Melquisedeque, Abraão se dobrou e ofereceu o dízimo de tudo que ele tinha para Melquisedeque. Um homem que a gente não sabe de onde vem, nem para onde foi, de onde que é e que sobrenome que ele tinha. Quando a gente vai lá para Hebreus, Hebreus cita os dois lugares onde Melquisedeque é citado. É em Gênesis, com Abraão, e depois o autor da carta de Hebreus fala de Melquisedeque, falando que Jesus Cristo também era sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Na lei, todos os sacerdotes eram na ordem da casa de Levi, que era a tribo judaica que ficou a cargo de todo o trabalho do tabernáculo, do templo, de tudo que diz respeito ao serviço a Deus. Jesus não era da tribo de Levi. Jesus era da tribo de Judá. Então, teoricamente, Jesus não poderia ter sido sacerdote segundo aquilo que estava escrito. Mas, por isso, a carta de Hebreus fala que Jesus foi sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aquele sacerdote lá atrás, sem referências, sem família, ou seja lá o que for que a gente pudesse falar, porque foi a vontade de Deus. Depois a gente tem um texto de Jacó, quando Jacó, então, luta com Deus e depois de tudo que aconteceu, ele fala assim, olha, Senhor, se o Senhor me fizer prosperar, se o Senhor me levar para a terra, se tudo der certo, eu quero dar o dízimo de tudo que eu tenho para o Senhor. E assim aconteceu. Depois, se a gente for para frente, a gente vai encontrar no livro de Levítico, Números e Deuteronômio, a palavra dízimo várias vezes, que é o estabelecimento da lei. É quando Deus então fala o porquê do dízimo, como é que funcionaria, como é que deveria ser feito, como é que deveria ser o cumprimento dessas leis. Então, esses 3 livros da lei falam a respeito, então, dos dízimos e como isso aí acontecia. Depois vem aparecer no segundo livro de Crônicas, quando o rei Ezequias resolve restabelecer a ordem de todas as coisas, porque naquela época cada rei que entrava fazia de um jeito. A Bíblia fala que tiveram reis terríveis que fizeram totalmente contrário à vontade de Deus e tiveram reis que cumpriram a vontade de Deus. Ezequias foi um dos que cumpriram. E tanto cumpriu que ele reestabeleceu a ordem dos dízimos dentro da casa do Senhor e restaurou a forma como isso deveria funcionar. Depois nós temos 2 profetas que falam sobre dízimos. Um é Amós e o outro é Malaquias. E o texto de Malaquias muitos irmãos conhecem. Ele é muito forte, porque ele diz assim, está lá em Malaquias 3, versículos de 8 a 10. Olha o que Malaquias diz. Na verdade, ele é o profeta falando em nome de Deus. Então, não é Malaquias que está dizendo aqui, é o próprio Deus. Malaquias, então, cita no capítulo 3, a partir do versículo 8, aquilo que Deus está dizendo. Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que estamos te roubando? Aí Deus responde, nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam um dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos, que nem terão onde guardá-las. Promessa. Então, às vezes a gente não tem ideia, porque nós somos tão mesquinhos que a gente tem a sensação que se eu for dar o dízimo, eu vou ficar mais pobre. E como Deus não precisa do meu dízimo, eu não dou. Aí você pode perguntar, mas Deus precisa do seu dízimo? Deus não. A casa de Deus precisa? Precisa. Se a gente ficar sem dízimo, sem oferta, que muitas coisas que a gente está fazendo deixam de ser feitas. Obrigado, Zé. Mas Deus não precisa. Deus não vai ser menos Deus se você não der o seu dízimo. Deus não vai deixar a sua santidade, a sua soberania, a sua grandeza, porque um de nós, ou todos nós, ou seja lá quem for, não está querendo dar o seu dízimo. Deus vai continuar sendo Deus do mesmo jeito, porque Ele não precisa do seu dinheiro. Nós temos que ter um entendimento que, quando Ele fala aqui que nós estamos roubando, não é porque Ele está se sentindo lesado, é porque Ele está vendo que a casa dele está sendo mal assistida. E quando fala a casa dele, é essa congregação e todas as outras que falam em nome de Jesus.
Porque, de alguma forma, essas congregações, essas casas, trazendo ao nosso dia de hoje, não estão sendo abençoadas. Porque nós não estamos compreendendo o privilégio de dizimar. Então, o dízimo, na verdade, ele tem um fator didático para você e para mim. O dízimo, ou a falta do dízimo, não faz nada, não acontece nada em Deus, mas acontece para a gente. Porque quando a gente não tem ideia do entendimento do dízimo, a gente então não sabe o que é ser fiel. E quando a gente perde o sentido da fidelidade, nós nos embaraçamos em tantas coisas que a gente não percebe o que Deus quer fazer na nossa vida. Então, dízimo é questão de ser fiel. E a palavra de Deus fala o seguinte: olha, meu querido, quando você for fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Aí você pensa o seguinte: não, eu não vou dar dízimo, porque se eu der dízimo, 10% do que eu ganho vai embora. E eu fico no prejuízo. Só que a gente não percebe que ao ser infiel a Deus, a gente perde a bênção. E aí aquilo que são os 90%, que pode valer muito mais do que o seu 100% que você não está querendo dar o dízimo, o 100% vai passar por entre os seus dedos, como se fosse areia. Você vai tentar segurar aquela areia fininha, e ela vai passar pelos seus dedos. Quando a gente é fiel, Deus permite que 90% seja muito mais que o 100% que você está querendo segurar. Essa é a verdade que Deus está falando aqui. Então, não é que Deus está precisando do nosso recurso, mas nós estamos compreendendo que nessa fidelidade de fazermos o que a palavra de Deus nos orienta, nós vamos estar sempre abençoados. Quando Deus fala que Ele vai abrir as portas do céu, não é nem porta, né? Vai abrir os portões do céu para que sejam derramados sobre nós bênçãos sem medidas. Não existe nenhuma outra palavra, ou texto da palavra de Deus que fala sobre portões se abrindo para ser derramado sobre nós, tanta bênção que não tem nem lugar para guardar. Agora, sabe qual que é o problema? Você não acredita nisso. Quando você não acredita nisso, você segura os seus 10%, você não dá oferta, porque você pensa que o que você está ganhando está pouco. E Deus vem e fala assim: meu filho, está pouco porque você não está sendo fiel. A gente não entende que na fidelidade, Deus aumenta o seu salário, se for o caso. Deus aumenta porque Ele vai abrir os portões, de alguma forma vai ganhar, ou você vai ganhar de alguma forma, de outra, seu salário vai aumentar. Só que quando você retém, esse portão que se abre sobre você, permanece fechado. Você está entendendo, meu querido? Deus não está precisando do seu dinheiro, mas você está precisando aprender sobre fidelidade. Essa é a diferença. Então, nós somos dizimistas porque nós queremos aprender com Deus o privilégio de sermos fiéis. E é aqui que está o aspecto didático disso. Se eu não obedeço, eu não consigo entender e não consigo ser abençoado na dimensão do que Deus tem preparado para mim. Os 10% que a gente não traz para a casa do Senhor é uma gota perto do oceano daquilo que Deus quer te dar. Só que você não sendo fiel naquele pouquinho, Deus então vai dizer: querido, então sinto muito, eu não posso abrir os portões do céu sobre a sua vida. E aí, a gente acha que aí é cada vez mais, mas não, então, mesmo se eu tiver um aumento de salário, eu não vou dar o dízimo, porque está apertado para o meu lado. E a gente perde toda essa beleza do que Deus quer fazer, com milagres, com sinais e com maravilhas. Mas vamos para o Novo Testamento. Eu já ouvi muitos irmãos falando que não dão dízimo porque o Novo Testamento não fala nada a respeito disso. Agora, sabe o que é interessante? Todos os irmãos que chegaram para mim e falam que não dão dízimo, só dão oferta, a oferta deles nunca chega aos 10%. Porque tem gente que fala isso, querendo mostrar o seguinte: eu dou até mais do meu dízimo, mas não dou dízimo, eu dou oferta. Então tá bom. Então seja honesto e contabiliza a sua oferta e divide pelo seu salário para saber se dá 10%. A gente não dá os 10% exatamente por medo de ficar pobre, por medo de não ter dinheiro para pagar as contas, com medo de não ter recurso para aquilo que é necessário. Só que aí, a gente faz exatamente aquilo que nos impede de ter verdadeiramente o recurso para fazer o que a gente precisa. No Novo Testamento, tanto no Evangelho de Mateus como no Evangelho de Lucas, nós temos uma descrição de Jesus, que ele está falando aos fariseus. Então, Lucas 11:42 diz assim: ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda, de toda sorte de hortaliças,
mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Então Jesus aqui está dando bronca nos fariseus porque eles dão dízimo? Não. Ele está dando bronca porque eles dão dízimo, ou seja, eles estão sendo estritamente legais naquilo que eles fazem. Até da hortelã que eles ganham, eles dão 10%. Então, se eles ganharem 10 folhinhas de hortelã, eles vão tirar uma para dar para Deus. Estritamente legalistas nisso aí. Mas a justiça e o amor de Deus, para eles, não interessam. Aí Jesus fala o seguinte, olha, vocês deveriam praticar estas coisas sem deixar de fazer aquelas. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Olha, meus queridos, vocês tinham que praticar a justiça e o amor de Deus sem deixar de dar o dízimo da hortelã, da arruda e das hortaliças. Então tem gente que fala que o Novo Testamento não fala de dízimo. Está aqui, Jesus fala que nós precisamos ser justos e amorosos, pregar a justiça e o amor de Deus sem deixar de dar o dízimo. Amém? Está escrito. Então, o que Jesus está dizendo é exatamente isso, continua dando dízimo. Continua fazendo o que precisa ser feito. Mas, seja justo, pratique a justiça de Deus, ame a Deus com todas as suas forças, ame ao próximo como a ti mesmo. Então, nós precisamos estar fazendo aquilo que Deus nos chamou a fazer, sem deixar de fazer aquilo que está escrito. Depois de algumas outras citações aqui no Novo Testamento, a carta que mais fala de dízimo é a carta aos Hebreus. Que, como eu disse, fala lá do relacionamento de Abraão com Melquisedeque. Fala então que Jesus foi chamado para ser sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, da mesma forma que ele. Então, tanto Melquisedeque como Jesus eram sacerdotes segundo o poder de Deus, e não segundo nenhuma lei ou qualquer outra coisa que estava escrita. E ambos entendiam a questão do dízimo. Então, querido, como é que está a nossa vida em relação a isso? Eu não estou pregando essa mensagem, tanto para você quanto para qualquer pessoa que estiver nos ouvindo no nosso canal do YouTube, para que a gente possa aumentar o nosso dízimo. Graças a Deus a gente está indo muito bem. Mas é para que você possa aumentar os seus tesouros no céu. Para que você possa entender que um portão pode ser aberto lá no céu, e a hora que esse portão abrir, derrama uma bênção que você não imagina sobre a sua vida. Tem gente que está passando apertado, tem gente que passa por dificuldade, tem gente que passa por uma série de coisas, e não entende que não está sendo fiel. Quer dizer que todo mundo que está passando por dificuldade não está sendo fiel? Não estou generalizando. Às vezes Deus pode estar permitindo que você passe por dificuldades com outro propósito. Mas, se a palavra diz que nós estamos roubando a Deus, então é algo que a gente precisa aprender, é algo que a gente precisa fazer, é algo que a gente precisa compreender. Então, em outras palavras, nós precisamos entender o privilégio de sermos dizimistas. Se eu fosse pôr um nome nessa pregação, seria esse. Entendendo o privilégio de sermos dizimistas. Caso contrário, nós vamos continuar errando por não conhecermos as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque a Escritura diz que é para a gente fazer isso. E o poder de Deus está lá naquele portão, acumulado, potencialmente pronto para ser derramado sobre a sua vida e sobre a minha, se nós cumprirmos a nossa parte. Então é um privilégio que a gente está perdendo. É um privilégio que quem está saindo no prejuízo, literalmente, é você mesmo. Então a gente precisa ter esse entendimento para que a gente possa ser abençoado. Então agora o seu papel, meu querido, é meditar sobre isso aí. Vai na Bíblia, confere. Será que o pastor César está falando aquilo que realmente é escrito? Vai lá, confere. Seja como os crentes lá, como fala lá em Atos de Bereia. Confere, eles conferiram tudo que Paulo estava falando. Confira. Vai para sua casa, medita sobre isso, ora, ajoelha diante de Deus e fala assim, Deus, eu não quero te roubar. Como é que eu tenho que fazer? Deus, me instrui, me ensina. Qualquer um de nós aqui, eu quero me colocar à disposição e falo em nome de todo o conselho nosso. Nós estamos à disposição de qualquer irmão que queira saber mais sobre isso. Às vezes você quer chegar para mim e falar assim, pastor, eu não concordo nada com o que você falou. Você tem todo o direito. Mas isso aí não é uma coisa que você vai falar para mim. Isso é uma coisa
que não vai ser eu que vai estar lá no final das contas, lá no final dos dias, para te perguntar para você, e aí, agora, você acredita ou não? Não, você vai conversar com Deus, não é comigo. Por isso que eu falo que é pessoal. Então, busca a Deus, conversa com Deus a respeito disso, entenda com Deus, deixa o Espírito Santo de Deus falar o seu coração quando você estiver buscando o Senhor. E você conclui se você vai continuar não dando o seu dízimo ou não. Isso é uma situação sua. Mas se você for quebrantado pelo mover e pelo agir do Espírito Santo de Deus, Deus vai te dar o privilégio, a condição de sair dessa situação, de ser fiel nesse pouquinho. E você mesmo vai poder ter história para contar. A gente só tem testemunho para contar na área financeira quando a gente entende o privilégio dessa fidelidade. A gente tem história para contar. Como eu gosto de escutar histórias de pessoas falando o seguinte: gente, eu não tinha de onde tirar dinheiro. De repente Deus veio e operou um milagre na minha vida e aconteceu isso, 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 isso. Sabe por quê? Porque ele experimentou a fidelidade. Assuntinho difícil de falar. Porque quando mexe no bolso da gente, todo mundo acha ruim. Mas aí nós, conselhos, a gente seria omisso se a gente não tivesse a oportunidade de pensar sobre isso. Você pensa e você resolve isso com Deus. Amém? Resolve isso com Deus, porque, como eu disse, nós não vamos te cobrar sobre isso. Mas nós queremos que você tenha experiências que valem a pena. E por isso eu quero orar por vocês, por todos nós, para que de alguma forma nós possamos entender o que o Espírito Santo de Deus está falando. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Pai, para ouvir a voz do Teu Espírito Santo. Fala conosco, traz entendimento. Se porventura, Deus amado, algum coração aqui está contrário a tudo isso que foi compartilhado, Deus, o Seu pode fazer a diferença. Opera, vem com o Teu Espírito Santo, ensina, revela, manifesta. O desejo do nosso coração, Pai amado, como líderes dessa igreja, é que o portão dos céus possa se abrir sobre todos nós. E possa ser derramado, Deus, bênçãos e mais bênçãos sobre o Teu povo. Porque é isso que está escrito a respeito de nós. Que haja mesmo um derramar, ó Pai, maravilhoso da Tua unção sobre o Teu povo. Nós queremos, ó Pai amado, aprender com a fidelidade a Deus. Porque é a fidelidade que vai transformar a nossa realidade. Pai, na fidelidade que a gente entende o eterno. Se não somos fiéis ao Pai, a gente não consegue entender a eternidade, porque não dá para existir, não dá para viver a eternidade sem ser fiel. Não dá para desfrutar da eternidade, ó Pai, se a gente não compreender o privilégio de sermos fiéis. Por isso fala aos nossos corações, nos ensina, que a gente possa crer e obedecer a Tua palavra, Deus amado, e curtirmos todas as bênçãos que vão ser consequência disso. Eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor possa falar ao coração de cada irmão aqui, de cada irmão que nos escuta pelas mídias, ó Deus, para que nessa fidelidade a gente possa aprender e desfrutar de toda a beleza do Teu Evangelho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, querido? Aí você pode perguntar, mas e a oferta? A oferta é algo que você dá de gratidão. Você pode dar 90% do seu salário de oferta. É gratidão. 10 vai ser dízimo, 80 vai ser oferta. Ah, pastor, você está exagerando? Não, estou só comentando. Você vai dar o tanto que você quiser. Mas a oferta é algo que a gente... Aqui nós já levantamos tantas ofertas aqui na igreja. Já abençoamos ministérios lá no sertão do Piauí, do Maranhão, do Ceará. Já ofertamos para tantos outros países, já ofertamos para tantos trabalhos específicos de irmãos que estão passando por dificuldade. Já ofertamos em irmãos aqui dentro da congregação que estavam em situações complicadas. Isso é possível porque a gente entende também o privilégio da oferta. Recebemos ofertas e ofertamos.
recebemos dízimos e realizamos os projetos e aquilo, tudo que Deus tem colocado no nosso coração. A Igreja Caraíba, graças a Deus, ela é conhecida como uma igreja doadora, né, Marquinhos? Uma igreja que sempre quando algum irmão faz um apelo, a igreja das irmãs nossas do Ministério do Sal da Terra faz um apelo, a gente sempre responde. Privilégio. Porque irmãos foram fiéis e nos deram a condição também de ser fiéis. Então, querido, o maior prejuízo de não ser dizimista fica com a gente mesmo. Então, que Deus possa nos dar graça para que o nosso viver seja um viver de alegria, não porque a gente está retendo, mas porque a gente está obedecendo. Amém? Graças a Deus. Eu queria saber, antes da gente passar para a outra etapa nossa desse culto, que vai ser o batismo de alguns irmãos, eu queria saber se tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez. A gente queria te dar um abraço, né? Não precisa ficar aí com vergonha, mas é o privilégio que a gente tem e queremos te dar um presente. Amém? André, quem tiver com a mão levantada, levanta a sua mão só para você ganhar nosso presente aí. Vocês são muito bem-vindos, viu, queridos? Que Deus abençoe vocês. Mais alguém? Amém. Seja bem-vinda, que Deus te abençoe. Já vi, não precisa apontar o dedo, não. A irmã já está constrangida, você ainda aponta o dedo aí. Amém. Seja bem-vinda, minha querida, em nome de Jesus. Então, levanta a sua mão. Se você não recebeu o presente aí. Amém. A Silvia está aqui com a gente também, né, Silvia? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Recebeu o seu presente? Gente. Vai buscar, você vai receber. Aleluia. Graças a Deus. Bênção. Nós vamos ter agora o batismo de alguns irmãos. Nós temos a Pâmela. Cadê a Pâmela? Está ali. A Pâmela vai... Você vai para onde? Ela vai para a Espanha, mas não queria ir sem ser batizada aqui na nossa igreja. Então a gente quer ter o privilégio, o prazer, viu, Pâmela? Te abençoar, que a graça do Senhor te acompanhe, a você e sua casa, para que esse tempo na Espanha seja um tempo assim, do falar de Deus no coração de vocês, viu? Que seja um tempo assim, totalmente dele, para vocês, e que vocês possam aproveitar com intensidade aquilo que Deus vai estar fazendo na vida de vocês, viu? Nós queremos abençoá-los para que vocês possam ir com a certeza de que não estão sozinhos, amém? O Senhor é por vocês. E por que a gente batiza? Nós vamos estar batizando aqui com os irmãos, por que a gente batiza? Tem muita mito em torno do batismo. Porque às vezes tem gente que acha que batismo é o seguinte: você entra dentro d'água e nunca mais será o mesmo. Pode até funcionar, mas vai depender de você. Você pode entrar, achar água gelada, sair do mesmo jeito se for pior, se não tiver entendimento. O batismo, a palavra de Deus nos orienta a respeito de batismo, para que o batismo seja um ato externo daquilo que a gente crê que aconteceu lá dentro. O batismo é uma manifestação pública daquilo que eu creio. Então, quando eu sou batizado, eu estou declarando para aqueles que estão vendo que eu creio no poder de Deus em ter ressuscitado Jesus Cristo dos mortos. E através dele, pelo sacrifício dele na cruz, nós ganhamos a salvação e a eternidade. O batismo, então, é um passar pelas águas de tal forma que eu testemunho que eu creio. Se você chegar aqui, entrar lá e não crer em nada, tomar um banho e sair, você vai ter só tomado um banho, mais nada. Porque aquilo lá não é mágico. Quando a gente joga água na sua cabeça, não vai ser um plim, e você pensa, sou nova criatura. Não, você está entrando porque cremos que você já é nova criatura, entende? Então, o batismo é tão somente um ato externo de testemunho nosso por aquilo que nós cremos. A Pâmela vai estar indo para a Espanha com a casa dela, com o marido, a família, e ela quis passar por aqui para que esse testemunho fosse dado para vocês. A vida dela lá na Espanha não vai ser diferente se ela batizar ou não batizar. Viu, Pâmela? Porque não é o batismo, mas é o seu coração. Agora, como ela crê e quer passar para o batismo, vai ser bênção. Porque o Espírito Santo vai agir na vida dela.
Nós temos outras pessoas que vão batizar. O Vitor, cadê o Vitor? Vitor, você é uma bênção, meu querido. O Vitor está com a gente no Alfa, um jovem que veio no Alfa. Quantas temporadas você já está com a gente? 2. Ele participou da primeira, gostou tanto, agora está na segunda, está sendo usado por Deus aí para trazer outros jovens, nos ajudando. Deus te abençoe, viu, Vitor? Você vai também, Jefferson? Aí o pai fala assim, o filho vai, eu vou também. Né, Jefferson? Opa! Mas porque o filho está indo? Não, porque também no coração dele, ele entende o que Jesus fez. Isso é o batismo. Aí como é que a gente batiza? Nós não temos tempo ruim com isso. Tem gente que batiza só de um jeito. Nós não temos essa preocupação. Por quê? Está aqui uma piscina. Dá para batizar de imersão? Você fica todinho dentro d'água? Dá. É só deitar ali e ficar resolvido. Ah, dá para batizar só com uma cambuquinha d'água na cabeça? Dá. Assim é imersão. Na cabeça é efusão. E se for só um pouquinho de água assim, é aspersão. São os nomes bonitos que a gente dá para batismos diferentes. Todos eles têm o mesmo propósito. Então, não é a forma, é a convicção do coração. Amém? Tem mais alguém que vai ser batizado aqui que eu não falei o nome? Rosana também. Opa, então é a família toda? Benção. Não, quase toda, né? Benção. Mais alguém? Ah, pode. Se você tiver essa convicção no seu coração, você é convidado. Tá bom? Então eu queria chamar Fabrícios, Bruno. Cadê o Bruno? Tá. Nós estamos encerrando aqui para você que está nos seguindo aí no canal do YouTube. Que Deus te abençoe e que essa palavra possa mudar o seu entendimento sobre tudo aquilo que a gente conversou. Que Deus te abençoe e que a graça do Senhor seja sobre ti. Então